Então, estamos aqui para mais uma aula da nossa Liga de Farmacologia, do curso de Medicina da Unisa, essa liga que só cresce graças ao excelente trabalho aí dos presidentes e diretores aí da Liga, que fazem um extraordinário trabalho. O assunto de hoje, antipsicóticos, que também podem ser chamados de neurolépticos e que também podem ser chamados de tranquilizantes maiores. E ainda alguns autores chamam de anti-esquizofrênicos. Tá? Então, nós vamos falar hoje aqui da principal psicose, que é a esquizofrenia, e de fármacos que são utilizados para o tratamento desse transtorno. Então, esquizofrenia, na verdade, trata-se de um transtorno psiquiátrico no qual ocorre uma fragmentação da mente, uma cisão da mente, né? Isso que quer dizer a palavra esquizofrenia, é uma cisão da mente, em que processos cognitivos estão separados da vontade, do comportamento e da emoção. Então, o paciente esquizofrênico é um paciente que apresenta sinais e sintomas característicos, né? E esses sinais e sintomas são divididos em positivos e negativos. Em geral, os positivos estão sempre presentes, dentre os quais a gente vai discutir aqui bastante, que são os delírios e as alucinações. Tá? Então, a esquizofrenia ela acomete indivíduos de todos os países e de diferentes populações. Tá? A idade que geralmente ocorre o primeiro episódio, ela muda um pouco quando a gente analisa homens e mulheres. Em geral, nos homens, o primeiro episódio ocorre na primeira metade dos 20 anos, né? E as mulheres na segunda metade dos 20 anos, mas ambos os sexos são acometidos, né, pela esquizofrenia. A prevalência é de 0,5% a 1,5%, né, da população. A incidência anual é de 0,5 a 5 por 10 mil, né? Ela tem uma prevalência aí por volta de 1% na população mundial, tá? É uma doença, é um transtorno com múltiplos sinais e sintomas, né? Então, dentre esses sintomas, a gente tem os chamados sintomas positivos, que não são sintomas ou sinais benéficos, etc., mas sim porque o paciente age, realiza alguma coisa, é por isso que eles são chamados de sinais e sintomas positivos. E também tem os sinais e sintomas negativos, que são caracterizados pela ausência de ação, né? Pela ausência de ação. Nós temos também a ocorrência de disfunção cognitiva nesse paciente, assim como nós temos alterações e distúrbios de sinais e sintomas afetivos, né? E essas alterações são características de um paciente com esquizofrenia. Então, dentre os sinais e sintomas positivos, nós temos os delírios, tá? Delírios são ideias paranoicas, tá? Que o paciente apresenta, e estas ideias paranoicas geralmente estão relacionadas à perseguição, à traição, à tentativa de assassinato, né? Geralmente, essas ideias são paranoicas e envolvem conspirações, né? Principalmente a questão da traição. A gente vai, no outro momento, discutir que, sob o ponto de vista neuroquímico, o paciente esquizofrênico, o dependente químico e o apaixonado apresentam alterações neuroquímicas semelhantes e acabam, de certa forma, apresentando também sinais e sintomas semelhantes, dentre os quais a gente pode falar dos delírios. Então, delírios, ideias paranoicas, né? Distúrbios de pensamento. Agora, e alucinações, que geralmente são utilizados como sinônimos de delírios, mas não são. Por quê? Alucinações são distúrbios dos sentidos. E esses distúrbios dos sentidos acabam corroborando os delírios do paciente. Dentre as alucinações mais comuns, a gente tem as auditivas
e as visuais, né? Então, o paciente ouve vozes, né, que ninguém mais ouve, o paciente vê coisas que ninguém mais vê. E é claro, né, que esse paciente ele acaba tendo essas alterações de sentidos e estas alterações acabam corroborando os delírios e reforçando a ideia paranoica. Esse paciente também tende a apresentar desorganização do pensamento, tá? Muitas vezes ele tem uma fala completamente confusa, incoerente, incoesa. Ele também tem ele apresenta uma desorganização do comportamento. Todos esses sinais e sintomas são chamados de positivos e característicos de um paciente com esquizofrenia. Aqui a gente tem os sinais e sintomas negativos, a alogia, né? Essa alogia é percebida muito, às vezes, nos discursos, na fala dos pacientes, né? Como eu disse, uma fala completamente desconexa, confusa, sem um sentido. Esse paciente acaba tendo um retraimento social, não quer muita interação, né, social com parentes, não quer ir a eventos, a festas. Muitas vezes fica fechado, trancado no seu próprio quarto, né? Ele prefere se isolar, sob o ponto de vista social. Ele apresenta a anedonia, né? Anedonia. O que é anedonia? Anedonia é a ausência de prazer. A anedonia é o oposto da hedonia, né? A hedonia, que é a ideia de ter uma vida para se buscar prazer, né? Que se refere muito a Epicuro, que escreveu Cartas a Meneceu, tal. A anedonia é o oposto da hedonia, né? E o que é a hedonia? É o prazer. E o que é o prazer? É a sensação que temos quando sentimos uma redução do desconforto físico da nossa existência. Então, o prazer é aquilo que geralmente nos motiva a buscar, né, algo, a buscar alcançar um objetivo. Por quê? Ao alcançarmos o objetivo, a gente tem essa sensação, né? Uma sensação de redução do desconforto físico da nossa existência, aquilo nos traz, né, alegria, bem-estar e tal. Esse paciente, ele tem anedonia, logo ele não tem essa sensação da redução de desconforto físico da existência. Por isso, esse paciente, ele não tem motivação para realizar, né, algo, para buscar alguma coisa, já que o que normalmente nos move é o sentimento de alegria, né, de prazer que sentimos ao chegarmos a um determinado objetivo. Esse paciente também tem embotamento afetivo, ele se torna relativamente frio nas relações humanas, ele não tende a apresentar compaixão, que é, na verdade, um sentimento de tristeza pela tristeza do outro, né? Ele não tende a não demonstrar, às vezes, empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, de fato, esse paciente acaba tendo sérios problemas em relação a convívio social, né? Convívio em sociedade, ele começa a ter dificuldade de pertencer a grupos, né, de pessoas. E, por fim, tem, claro, tudo isso, né, a diminuição da motivação, da iniciativa, da atividade, né, da busca pelos objetivos, pelas metas, né? E também o paciente esquizofrênico ele pode apresentar uma disfunção cognitiva. É importante a gente dizer que não quer dizer que o paciente esquizofrênico não seja um paciente capaz de ter uma inteligência elevada e uma capacidade cognitiva extremamente respeitável. Tanto é que John Nash, que é um paciente que já faleceu no acidente automobilístico, que foi o personagem no qual se baseou aquele filme Uma Mente Brilhante. John Nash era um paciente que tinha esquizofrenia, mas que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então, né, o paciente esquizofrênico ele pode sim ter uma inteligência e uma capacidade intelectiva elevada, mas em muitos casos, né, a gente observa uma disfunção cognitiva. Então,
esse paciente tem uma alteração da memória, né? Lembrando que memória não é lembrança, memória é a capacidade de se armazenar uma informação, né? Num conjunto de células, né? Essa é a ideia de memória. Então, memória é quando há um armazenamento de uma informação por um conjunto de células, né? E também alteração da atenção, né? Muitas vezes esse paciente não consegue se manter atento e focado em um determinado assunto por muito tempo, e alteração das funções executivas, de pensamento, né? Até porque, muitas vezes, esse paciente acaba apresentando uma mente fragmentada. A gente tem também a questão dos sinais e sintomas afetivos, então ele tem um afeto inapropriado, né? Afeto pode ser entendido como a interpretação que damos aos encontros que temos com o mundo, e por isso estes encontros que temos com o mundo, eles nos afetam e nós afetamos o mundo, e o afeto é a tradução orgânica, né, aos encontros que temos com o mundo. Ora, esses encontros nos alegram, ora, estes encontros nos entristecem. Esse paciente aqui, ele tem uma dificuldade em sentir e demonstrar afetos, né, por pessoas, por situações, né? Esse paciente pode apresentar uma desmoralização, muitas vezes ele pode apresentar ideias de suicídio, né? E uma disforia, né? Uma tristeza constante, contínua, né? Intensa, muitas vezes, uma sensação de mal-estar constante, né? São todos sinais e sintomas característicos de um paciente com esquizofrenia. Então, a gente tem aqui, ó, sinais e sintomas positivos, nós temos os sinais e sintomas afetivos, nós temos sinais e sintomas negativos, temos uma disfunção cognitiva, e todos esses sinais e sintomas levam a uma redução da capacidade intelectual, social, dificuldade de ser independente, então a dificuldade de ter independência, há uma dificuldade de atuação profissional, de convívio profissional. Muitas vezes esse paciente acaba não apresentando os cuidados pessoais, uma preocupação com a higiene, como normalmente as pessoas acabam apresentando, né? E eu tenho aqui um relato, na década de 90, eu trabalhava numa drogaria e um paciente ia lá tomar haloperidol injetável, aldol decanoato, né? E eu me lembro que na primeira vez que a mãe dele o levou para tomar lá a injeção, né, de haloperidol, de Aldol, que é o nome comercial, eu lembro que ele saiu correndo da drogaria, e aí a gente teve que ir atrás dele para convencê-lo a voltar, tomar o medicamento. Mas depois de um tempo que ele ia à drogaria e acabava, né, tomando o medicamento injetável e eu aplicava, ele acabou adquirindo confiança, e aí a gente, né, por 2 anos, ele ia à farmácia, ele chegou até ir à drogaria sozinho, tomou a injeção, depois retornou para casa, né? Então a gente pôde perceber que ele estava apresentando uma melhora considerável do quadro, né? Então, quando a gente pensa em causas da esquizofrenia, a gente pensa em fatores hereditários, tem a questão genética, a gente vai ver que irmãos gêmeos monozigóticos têm aproximadamente 50% de chance de apresentar e de ter esquizofrenia quando tem, quando os pais têm a chance de apresentar por volta de 45%. Tem a questão tem a hipótese da disfunção do neurodesenvolvimento, né, uma questão alimentar, química, que leva a problemas no neurodesenvolvimento, e isso pode fazer com que ocorra, né, o surgimento, o aparecimento, né, da esquizofrenia. A gente tem a hipótese dopaminérgica, que é muito forte, né, que hoje a gente sabe que, de fato, a gente tem uma hipoatividade do neurotransmissor dopamina
no córtex pré-frontal, e essa hipoatividade no córtex pré-frontal está relacionada a sinais e sintomas negativos. A gente tem uma hiperatividade dopaminérgica no sistema límbico, e essa hiperatividade dopaminérgica no sistema límbico está relacionada a sinais e sintomas positivos, conforme a gente vai ver. Aqui, ó, para falar dos fatores hereditários, ó, então, quando o pai e mãe têm, a chance de ter de 45%, quando é um irmão gêmeo monozigótico, 50%, quando é um irmão dizigótico, gêmeo, 17%, parentes de primeiro grau, de 6% a 17%. Então, de fato, há aqui uma correlação, né, com fatores hereditários e a esquizofrenia. A hipótese da disfunção neuronal. Então, a gente tem aqui, ó, exposição fetal ao vírus influenza. Então, se acredita que isso pode estar relacionado ao surgimento da esquizofrenia. Complicações obstétricas, às vezes relacionadas a problemas de aporte de oxigênio, baixo peso ao nascimento, e isso às vezes pode estar relacionado a uma desnutrição da mãe durante a gestação. Estudos de neuroimagem acabam mostrando que há uma certa atrofia cortical no início da doença, né? E essa atrofia acaba se mantendo constante, tá? Também há alguns estudos que mostram correlação com alterações no gene da neurotrofina 3, tá? Em pacientes esquizofrênicos. Aqui a gente tem a hipótese dopaminérgica, como eu falei anteriormente. Essa hipótese ela é muito forte, ela é aceita pelos neurocientistas, né? Então, a gente tem aqui que essa hipótese diz que há uma hiperatividade dopaminérgica no sistema límbico, e esta hiperatividade está relacionada aos sinais e sintomas positivos, e há uma hipoatividade dopaminérgica no córtex pré-frontal. E esta hipoatividade dopaminérgica no córtex pré-frontal está relacionada aos sinais e sintomas negativos. Então, só para a gente entender melhor, uma revisão muito rápida aqui das vias dopaminérgicas no sistema nervoso. Lembrando que nós temos a via mesolímbica, a via mesocortical, a via nigroestriatal e a via túbero-infundibular. Então, aqui nós temos a primeira via, é a via dopaminérgica mesolímbica, né? Onde a gente tem neurônios que saem aqui do tegmento, né? E se deslocam para a região do núcleo accumbens. Tá? Lembrando que o aumento da atividade dopaminérgica no núcleo accumbens está relacionado à dependência química, né? Está relacionado ao vício. Tá? A gente tem a segunda via dopaminérgica, que é a via mesocortical, onde o neurônio sai aqui do tegumento e vai até o córtex pré-frontal aqui, ó. A gente tem a terceira via, que é a via dopaminérgica nigroestriatal, que sai aqui da substância negra e vai até os gânglios da base. Na verdade, eu prefiro os núcleos da base, né? Alguns autores chamam de gânglios, eu coloco assim só para dizer que eu prefiro núcleos. Por quê? Porque gânglios são estruturas formadas por corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Então, apesar de alguns autores utilizarem gânglios, eu prefiro o termo núcleos da base, tá? Muito bem. Então, aqui libera dopamina nessa região. Essa região tem uma importância muito grande com o movimento, por isso que pacientes que têm Parkinson acabam tendo problema, justamente porque neurônios da substância negra acabam não produzindo dopamina de forma adequada, né? E isso acaba afetando essa parte de locomoção, a parte de caminhar, né? O início da marcha, tá certo? Então, e é importante por quê? Porque os antipsicóticos, eles vão, muitas vezes, diminuir a atividade da dopamina nessa região. E por diminuírem a atividade na região, dependendo do fármaco, podem causar o que nós chamamos de síndrome parkinsonoide, né? Então, às vezes, o paciente começa a apresentar sinais e sintomas relacionados à doença de Parkinson.
Aqui nós temos a via do túbero infundibular, que na verdade é essa aqui, né? Túbero infundibular, né? Que aí tem neurônios que saem do hipotálamo e vão se deslocando aqui, né, para o infundíbulo aqui, tá? Então, nessa região, a gente tem. E isso é importante, por quê? Porque esses neurônios acabam liberando dopamina. E por liberarem dopamina nessa região, acaba diminuindo, por exemplo, a produção e a liberação de prolactina. Por que eu estou falando isso? Porque alguns fármacos antipsicóticos acabam bloqueando esta via, e este bloqueio acaba resultando no aumento da produção e da liberação de prolactina. E esse aumento da produção e da liberação de prolactina, às vezes, pode causar ginecomastia no paciente que está fazendo uso de antipsicóticos. Muito bem. Como é a transmissão dopaminérgica? Vamos lá. Tem a tirosina, que é aquele aminoácido não essencial, tá? Que geralmente é formado a partir da fenilalanina, através da hidroxilação da fenilalanina, que é feita pela enzima fenilalanina hidroxilase. Aí é produzida a tirosina. A tirosina, por sua vez, é hidroxilada pela tirosina hidroxilase e ela, então, é transformada em DOPA. DOPA é dihidroxfenilalanina, né? A DOPA, por sua vez, né, acaba sendo o quê? Descarboxilada pela enzima DOPA descarboxilase e aí acaba se transformando em dopamina. Tá? A dopamina vai para as vesículas sinápticas para ficar protegida, né, da MAO, que é a enzima monoaminoxidase, que degrada, né, as monoaminas, e aí depois, né, quando acontece um potencial de ação, e isso leva à inversão de cargas, né, do meio intra e extracelulares, dos meios, né, intra e extracelulares, das regiões próximas da membrana, que é causado por uma entrada, né, de sódio, né? O que acontece? Essa entrada de sódio leva a uma despolarização da membrana, né? A gente lembra que no estado de repouso há um predomínio de carga positiva no meio extra e negativa no meio intra, mas devido à entrada de sódio ocorre uma despolarização da membrana. Essa despolarização da membrana causa a abertura de canais de cálcio voltagem dependente, e isso faz com que ocorra um influxo importante de cálcio. E o aumento do influxo de cálcio leva a um aumento da liberação de dopamina na fenda sináptica. E essa dopamina acaba atuando sobre receptores, né, da dopamina, certo? Receptores da dopamina. Importante notar que é o seguinte, a dopamina ela pode sofrer degradação, tanto pela MAO quanto pela CONT, né? O que é a CONT? A CONT é uma enzima que está presente na fenda sináptica e no neurônio pós-sináptico. CONT significa catecol-O-metiltransferase. E a CONT degrada a dopamina. E quando ela degrada a dopamina, ela acaba gerando a produção do ácido homovanílico, que a gente às vezes costuma chamar de HVA. Além disso, a dopamina, ela também é degradada, né, pela MAO, que é a enzima monoaminooxidase. Não é à toa que alguns antidepressivos atuam inibindo a MAO. Quando a MAO degrada a dopamina, né, acaba gerando a produção de um metabólito chamado DOPAC, que é o ácido 3,4-dihidroxfenilacético. A gente, muitas vezes, quando quer avaliar, né, a degradação da dopamina, a gente avalia as concentrações de DOPAC e de HVA. Tá? E é importante a gente entender que a dopamina ela tem vários receptores, que vão de D1 a D5. Tá? Então, tem D1, D2, D1 e D5 são semelhantes, D2, D3 e D4 são semelhantes, e quando eu falo semelhantes é o seguinte, D1
é um receptor acoplado à proteína GS, então um receptor metabotrópico. Toda vez que D1 é ativado, ele vai ativar GS. E ao ativar GS, a GS vai ativar adenilato ciclase. E quando a GS ativa a adenilato ciclase, ela vai aumentar a produção do segundo mensageiro, a AMP cíclico, a partir da degradação de ATP. E aí ocorre um aumento do AMP cíclico. E o AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, vai promover as respostas, né, nesse neurônio pós-sináptico. Já D2 está relacionado, está acoplado a GI. E é importante a gente notar que quando D2 é ativado, ele ativa GI. Só que a ativação de GI inibe a adenilato ciclase. E a inibição de adenilato ciclase resulta numa diminuição da produção de AMP cíclico. E essa redução de AMP cíclico acaba gerando uma certa inibição nesse neurônio pós-sináptico. Por que eu estou destacando isso? Porque, em geral, os neurolépticos costumam ter uma ação em comum, que é o quê? Antagonizar, bloquear os receptores D2. Portanto, os neurolépticos, eles acabam promovendo um certo aumento da produção de AMP cíclico. E não necessariamente porque eles ativam D1. Alguns até têm afinidade e se ligam a D1, mas, na verdade, porque eles bloqueiam, eles antagonizam, eles inibem D2. E, ao bloquear D2, acaba diminuindo a ativação de GI. E isso acaba fazendo com que ocorra o quê? Um aumento da produção de AMP cíclico. Agora, para a gente entender melhor a fisiopatologia da esquizofrenia, a gente precisa entender uma coisa. Nós temos aqui o córtex pré-frontal, nós temos aqui o sistema límbico, e aqui nós temos a VTM, que é a área ventral do tegmento mesencefálico. O que acontece? Aqui a gente vai entender melhor aquela questão da hiperatividade da dopamina no sistema límbico e a hipoatividade da dopamina no córtex pré-frontal. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem uma diminuição da atividade de dopamina no córtex pré-frontal. E essa dopamina no córtex pré-frontal, ela ativa D1. Só que, o que acontece? Você lembra, quando o D1 é ativado, né, ele aumenta a produção de AMP cíclico. Muito bem. Só que tem uma coisa. Agora, a atividade da dopamina na região do córtex pré-frontal e, consequentemente, a ativação de D1 está diminuída. Portanto, a produção de AMP cíclico nesse neurônio está diminuída. E por que está diminuída? Porque a atividade da dopamina, né, está diminuída aqui nessa região. E, portanto, a ativação de D1 está diminuída. Isso resulta numa diminuição da produção de AMP cíclico. Portanto, esse neurônio será menos estimulado, menos excitado. Se ele será menos estimulado, né, porque haverá uma menor ativação de D1 e uma menor produção de AMP cíclico, ele vai liberar em quantidade menor o neurotransmissor que libera. E qual é o neurotransmissor que ele libera? Glutamato. Então, presta atenção, ó, esse neurônio vai ter uma diminuição da atividade aqui, e por isso vai liberar uma quantidade menor de glutamato. É importante a gente já saber que essa hipoatividade da dopamina no córtex pré-frontal é a causadora dos sinais e sintomas negativos. Então, guarda isso, a hipoatividade dopaminérgica, né, na região do córtex pré-frontal, né, ou seja, a diminuição da ativação de D1 por dopamina no córtex pré-frontal está relacionada aos sinais e sintomas negativos. Então, você lembra, dopamina ativa em menor grau D1, portanto, esse neurônio vai ser menos estimulado. Por isso, ele vai liberar uma quantidade menor de glutamato. Uma quantidade menor de glutamato. Lembrem-se que glutamato é um neurotransmissor excitatório. E, portanto, a atividade dele é ativar o neurônio pós-sináptico.
Mas, como está ocorrendo uma diminuição da liberação de glutamato, haverá uma ativação menor do neurônio pós-sináptico. Neurônio pós-sináptico esse que vai liberar a GABA na área ventral do tegmento mesencefálico. Então, por ter uma diminuição da liberação de glutamato, haverá uma menor ativação desse neurônio. E esse neurônio libera GABA. Portanto, este neurônio GABAérgico está sendo menos ativado. Por estar sendo menos ativado, ele vai liberar uma menor quantidade de GABA. Qual é a importância disso? Você sabe, GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Quando esse neurônio sofre uma menor ativação por glutamato e acaba liberando uma menor quantidade de GABA, como a gente pode ver, ele acaba inibindo menos o neurônio pós-sináptico, na região, né, da área ventral do tegmento mesencefálico. E essa menor inibição desse neurônio nessa região faz com que esse neurônio fique hiperestimulado. Ele acabe, né, sendo estimulado excessivamente, uma vez que a neurotransmissão GABAérgica, que é inibitória, está diminuída. Então, essa hiperatividade desse neurônio aqui, que é um neurônio dopaminérgico, leva ao quê? A um aumento da liberação de dopamina no sistema límbico. E aí, o que acontece? A gente tem uma quantidade de dopamina muito elevada no sistema límbico. E essa quantidade elevada de dopamina vai levar a uma ativação exacerbada de D2. E você lembra, D2 diminui a produção de AMP cíclico. E, portanto, diminui a ativação celular nessa região. E esse aumento da atividade dopaminérgica no sistema límbico, que culmina num aumento da ativação de D2, que, por sua vez, levam à diminuição de AMP cíclico, está relacionado aos sinais e sintomas positivos. Positivos. Aqui é só para colocar para você o seguinte: o estresse excessivo e privação de sono pode causar efeitos semelhantes. Diminuição da liberação de GABA na área ventral do tegmento mesencefálico, e essa diminuição da liberação de GABA pode levar a um aumento da atividade do neurônio dopaminérgico, que tem o corpo celular nessa região e que acaba tendo seu terminal axônico no sistema límbico. E isso também pode resultar no quê? No aumento da liberação de dopamina e a presença, o surgimento de sinais e sintomas positivos. Por isso que alguns pacientes que apresentam surtos psicóticos, quando chegam ao hospital, muitas vezes recebem sedativos para que eles possam dormir, porque muitas vezes os surtos são causados e estão relacionados, às vezes, a estresse ou a privação de sono. Muito bem. A hipoatividade dopaminérgica no córtex pré-frontal é responsável pelo surgimento de sinais e sintomas negativos. A hiperatividade dopaminérgica no sistema límbico é responsável pela presença dos sinais e sintomas positivos. E, tanto os sinais positivos causados pela hipoatividade dopaminérgica no córtex pré-frontal, quanto os sinais e sintomas positivos causados pela hiperatividade dopaminérgica no sistema límbico, acabam levando, causando déficits cognitivos, alteração de memória, de concentração, de aprendizagem, etc. Muito bem. Os neurolépticos bloqueiam D2 aqui, na região do sistema límbico. Logo, o que eles fazem? Eles inibem a ativação de GI. E por inibirem a ativação de GI, os neurolépticos levam o quê? Ao aumento da produção de AMP cíclico. E isso acaba fazendo com que ocorra uma melhora no quadro do paciente. Tá? E aí, é claro, essa melhora resulta, na diminuição, dos sinais e sintomas positivos. Se os neurolépticos
são de primeira geração, ou também chamados de típicos, eles só melhoram os sinais, sintomas positivos. Se a gente estiver falando de neurolépticos de segunda geração ou atípicos, eles também vão melhorar os sinais e sintomas negativos. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui, ó, na hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. A gente tem a via mesolímbica, né? Essa via mesolímbica acaba liberando dopamina, né, para algumas regiões, inclusive para o córtex pré-frontal, aqui, região mesocortical. Tá? A gente tem também a via nigroestriatal, tá? Que está relacionada à liberação de dopamina nos núcleos da base, e os neurônios acabam emergindo aqui da substância negra, e a gente tem a via do túbulo infundibular, onde neurônios ali do hipotálamo acabam liberando dopamina no infundíbulo da hipófise, e isso acaba diminuindo, né, inibindo a liberação de prolactina. Se a gente tem uma exacerbação aqui, né, nessa via mesolímbica, ou seja, no sistema límbico, né, aqui tem um núcleo accumbens, por exemplo, a gente tem o quê? O surgimento de sinais e sintomas positivos, delírios, alucinações. Se a gente tem né, uma hipoatividade, perdão, uma diminuição da atividade no córtex pré-frontal aqui da dopamina, aí a gente tem o surgimento dos sinais e sintomas negativos. Então, após a gente discutir de forma breve, mas minimamente necessário, né, a fisiopatologia da esquizofrenia, a gente pode agora falar dos fármacos, que, como eu disse, podem ser chamados de antipsicóticos, neurolépticos ou tranquilizantes maiores. Tranquilizantes maiores. Tá certo? Vamos lá. Definição. São fármacos antagonistas de receptores dopaminérgicos. Aqui, o principal receptor dopaminérgico é o D2, e ou, né, antagonistas de receptores serotoninérgicos. Se a gente estiver falando de antipsicóticos de primeira geração, eles vão atuar basicamente em receptores dopaminérgicos. Se a gente estiver falando de antipsicóticos de segunda geração ou atípicos, eles atuam. Então, os típicos atuam sobre receptores dopaminérgicos, e os atípicos vão atuar tanto sobre receptores dopaminérgicos quanto receptores serotoninérgicos. Lembrando que se atuar principalmente sobre D2, acaba causando uma melhora dos sinais e sintomas positivos. Se atuar em D2 e receptores serotoninérgicos, causa a melhora dos sinais e sintomas positivos e negativos. Então, os antipsicóticos são fármacos antagonistas de receptores dopaminérgicos e ou serotoninérgicos, localizados no sistema nervoso central, que são prescritos preferencialmente para quê? Para atenuar os sinais e sintomas da esquizofrenia, ou seja, positivos e negativos, mas que podem também ser úteis em outros distúrbios psiquiátricos ou não. Aqui, eu já falo, por exemplo, da quetiapina. A quetiapina é muito usada no ambiente hospitalar, inclusive lá no Hospital, né, São Paulo, para promover, para diminuir quadros de ansiedade, estresse, de irritação de pacientes, né? A quetiapina é muito usada para essa finalidade, né, para atuar como um fármaco que acaba diminuindo o estresse, irritação, né? Tá? Bom, história do tratamento da esquizofrenia. Começa em 1950, né? Porque até lá, é bom a gente falar que até essa década de 50, o tratamento da esquizofrenia consistia basicamente na eletroconvulsoterapia, né, onde se colocava o paciente sobre uma maca, né, acabava prendendo os seus membros superiores, inferiores, a região da cintura, e aí acabava causando estímulos cerebrais né, estímulos elétricos, com choques, e aí o paciente acabava desenvolvendo uma
uma convulsão, e isso era a forma que se utilizava para o tratamento dos pacientes. A farmacoterapia efetiva, ela surge a partir da tentativa de um neurocirurgião francês, de encontrar um fármaco para a sedação de pacientes que seriam submetidos a procedimentos cirúrgicos. Tá? Os efeitos sedativos da clorpromazina, é importante dizer que a clorpromazina é usada até hoje. Tá? Ela muitas vezes é conhecida como Amplictil. Amplictil é o nome comercial da clorpromazina. A gente usa clorpromazina até hoje, até porque a clorpromazina também pode ser usada como antiemético, em pacientes refratários. Então, os efeitos sedativos da clorpromazina começam a ser utilizados para tranquilizar pacientes agitados e agressivos com sinais e sintomas esquizofrênicos ou maníaco-depressivos. Hoje até se mudou, essas terminologias, mas na época eram os nomes que eles utilizaram. Somente alguns anos mais tarde, tornou-se claro que a clorpromazina possuía a capacidade de combater, então combatia os sinais e sintomas da esquizofrenia, como, por exemplo, delírios, alucinações, distúrbios de pensamento, ou seja, sinais e sintomas positivos. Tá? Aqui é uma imagem que até causam uma certa indignação, que acaba mostrando o tratamento que pacientes com esquizofrenia recebiam. É uma coisa completamente desumana, triste, meio que acorrentado. Acho que mostra o número de pacientes com esquizofrenia para cada 1000, com o passar do tempo. Na verdade, os fármacos foram sendo melhorados e os tratamentos mais efetivos. Então, chegamos aqui aos antipsicóticos. É importante a gente dizer que, classicamente, eles podem ser classificados como típicos e atípicos, ou de primeira geração e de segunda geração. Mas a gente já pode falar até numa terceira geração, como a gente vai ver até o final da aula. Então, aqui a gente tem antipsicóticos de primeira geração, ou típicos, e de segunda geração, ou atípicos. Aqui nós temos os fenotiazínicos, as butirofenonas, os tioxantenos, e aqui nós temos os dibenzodiazepínicos. Então, vamos olhar aqui o nome dos fármacos. Vamos lá. 1949, 1950, tem a síntese da clorpromazina. Aqui, em 1950, descobre-se, então, as propriedades tranquilizantes da clorpromazina. Em 1951, tem-se os testes com altas doses de clorpromazina em pacientes agitados e agressivos, e aí os pesquisadores acabam obtendo sucesso. Em 1955, é proposto o termo neuroléptico. Em 1958, Janssen sintetiza o haloperidol, que também é muito conhecido como Aldol. É o nome comercial, Aldol. Tá? Mas se você for para o hospital, você vai ouvir falar bastante. A clorpromazina ainda chamam pelo nome do fármaco, mas o haloperidol normalmente vão chamar de Aldol. Tá? Que também é usado, tem a forma injetável. Então, olha aqui os típicos. Os mais importantes, sem dúvida, são esses dois. Esses dois você deve guardar. Clorpromazina, haloperidol. Tá? São os dois mais utilizados no que se refere a antipsicóticos típicos. Como esses fármacos atuam? Eles atuam bloqueando receptores D2 no sistema límbico. E, dessa forma, eles combatem os sinais e sintomas, positivos. Estes fármacos não combatem sinais e sintomas negativos. Tá? Isso é bom que fique claro. Então, dá uma olhada aqui. O paciente acaba recebendo o neuroléptico, ele vem aqui, bloqueia D2. Lembra? D2 ativa GI, que inibe adenilato, que diminui o MP5. Mas se eu bloquear o D2, não haverá ativação de GI, não haverá inibição de adenilato, então vai ocorrer o quê? Um aumento da produção de AMP cíclico. E isso vai ocorrer tanto no neurônio pós-sináptico, quanto no neurônio pré-sináptico.
E dessa forma, o paciente acaba tendo uma maior produção, né, de dopamina e, consequentemente, uma maior liberação de dopamina. E isso melhora os sinais e sintomas positivos. Muito bem. Reações adversas. Ginecomastia. Por que esses fármacos podem causar ginecomastia? Porque eles bloqueiam receptores D2, ou receptores da dopamina, na via túbero-infundibular. E você lembra que essa via está relacionada ao quê? A liberação de dopamina, né, por neurônios do hipotálamo, lá na região do infundíbulo, e essa dopamina liberada na região do infundíbulo, ela diminui a produção e a liberação de prolactina. Quando o paciente começa a tomar um antipsicótico, o que pode acontecer? Há uma diminuição da ação da dopamina na região do infundíbulo, e isso leva a um aumento da produção e da liberação de prolactina pela hipófise. E isso vai levar ao aumento das mamas e também, né, e a ginecomastia. E isso incomoda muito alguns pacientes que muitas vezes pode até deixar de tomar o medicamento por conta disso. Outra coisa, né, principalmente a clorpromazina, causa reações anticolinérgicas. O que isso quer dizer? Boca seca, né? Visão turva, pode acontecer, visão turva. Constipação, o paciente às vezes pode apresentar constipação, prisão de ventre, né? Ele pode apresentar às vezes retenção urinária, pode apresentar. Então, todos esses sinais e sintomas são o que nós chamamos, né, retenção urinária. São sinais e sintomas anticolinérgicos. Por bloquearem receptores muscarínicos, né, a clorpromazina, principalmente, pode causar boca seca, visão turva, prisão de ventre, retenção urinária. Outra coisa, a clorpromazina, principalmente, também pode causar sonolência. Tá? Por isso que acaba ajudando o paciente que está agitado, estressado. E por que causa sonolência? Porque bloqueia H1, deixa eu melhorar, porque bloqueia H1 da histamina no sistema nervoso central. Você lembra que a histamina acaba atuando sobre receptores H1 e causando estado de vigília. Então, o bloqueio de H1 por parte da clorpromazina causa sedação. A clorpromazina também pode causar hipotensão ortostática. Por quê? Por causa do bloqueio de alfa-1. Bloqueio de receptores alfa-1. Lembra que o alfa-1 está presente nos vasos, né? E toda vez que alfa-1 é ativado pelo simpático, ele causa vasoconstrição. Se a clorpromazina bloqueia alfa-1, ela bloqueia esse mecanismo de vasoconstrição. E isso pode causar hipotensão ortostática no paciente que faz uso da clorpromazina, principalmente. Dá uma olhada aqui que também podem acontecer algumas reações que a gente chama de extrapiramidais. Acatisia. O que é acatisia? É um transtorno de movimento que está relacionado ao sistema motor. E aí, o paciente apresenta uma certa inquietude, uma irritabilidade, há uma disforia, há um desassossego, né? A ideia é mais ou menos aquela daquelas pessoas, né, que ficam sentadas, mas não conseguem ficar com os membros inferiores parados, estão sempre movimentando, sabe? Imagina isso constantemente. Isso é acatisia. Às vezes, a cinesia, dificuldade de se movimentar. Bradicinesia, né? Bradicinesia é uma diminuição da velocidade de iniciar uma marcha. O paciente tem muita dificuldade de iniciar a marcha, né? Então,
bradicinesia, uma diminuição da capacidade de se movimentar. Ele pode apresentar sinais e sintomas parkinsonoides, né? Justamente por quê? Porque ao bloquear, né, os receptores da dopamina lá nos núcleos da base, né, lembra que tem um neurônio que acaba saindo lá da região do tegumento e vai até os neurônios do núcleo da base, libera a dopamina. Então, por bloquear esses receptores dopaminérgicos nessas regiões, podem causar sinais e sintomas semelhantes ao do Parkinson, tá? Distonia aguda, né? Distonia aguda. O que é isso? É um distúrbio caracterizado por uma postura anormal, espasmos musculares que ocorrem devido ao uso de antipsicóticos, tá certo? Discinesia tardia. O que é isso? Movimentos repetitivos e involuntários que atingem principalmente o quê? Os músculos da face, da boca, da língua, e que se manifestam por causa do uso crônico dos antagonistas dos receptores de dopamina, como, por exemplo, antipsicóticos. Professor, tem outros fármacos que podem causar isso? Bom, pode. Por exemplo, metoclopramida. Pode causar, porque a metoclopramida, que é o Plasil, tem a sua ação antiemética justamente porque bloqueia receptores dopaminérgicos. Mas a gente observa isso principalmente com fármacos antipsicóticos. E os fármacos atípicos? Né? Clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, né? Ziprasidona. Quais são os mais usados? Né? Quais são os mais usados? Certamente os mais usados, clozapina, muito usado para pacientes que são refratários, ou seja, que não melhoram com tratamentos realizados com outros fármacos. A olanzapina também está no SUS, né? A clozapina está no SUS, a quetiapina está no SUS e a risperidona. Certamente, esses 4 primeiros são os mais prescritos no que diz respeito ao SUS. Tá? São todos padronizados, então a gente tem lá a risperidona de 1 miligrama, 2 miligramas, temos a clozapina, temos quetiapina de 25, quetiapina de 100, quetiapina de 200 miligramas, temos olanzapina. Como agem os antipsicóticos atípicos? Primeiro, eles bloqueiam D2, né? Os receptores D2 da dopamina, como fazem os antipsicóticos típicos, só que eles também bloqueiam os receptores 5-HT2A da serotonina. E qual é a novidade aqui? É que ao bloquear esses receptores 5-HT2A, eles acabam aumentando a liberação de dopamina no córtex pré-frontal, né? Então, eles bloqueiam D2 no sistema límbico. Isso melhora os sinais e sintomas positivos. Eles bloqueiam receptores 5-HT2A da serotonina. E isso aumenta a liberação de dopamina no córtex pré-frontal. E qual é o resultado disso? Estes fármacos, eles melhoram, eles combatem tanto os sinais e sintomas positivos quanto os negativos. E isso, sem dúvida, causa uma melhora da qualidade de vida do paciente substancial, né? Então, esses fármacos diminuem os sinais e sintomas positivos e negativos. Em geral, eles não causam ou causam muito menos reações extrapiramidais, ou seja, aquelas reações que se assemelham ao quadro de parkinsonismo. Por quê? Porque eles acabam aumentando a liberação de dopamina nos núcleos da base, e isso acaba diminuindo esses problemas relacionados ao início da marcha, a dificuldade de caminhar, movimentos involuntários, tá? A clozapina, ela tem uma reação adversa que é importante e deve ser levada em conta no momento da prescrição, que é a granulocitose, né? Que é uma condição na qual ocorre uma diminuição de leucócitos polimorfonucleares, né? E acaba se manifestando por ulcerações intestinais ou em outras mucosas, como, por exemplo, na garganta e na pele. E isso compromete o funcionamento do sistema imunológico. Então, é sempre bom se atentar a essa reação adversa causada pela clozapina. E por isso, a clozapina atualmente,
ela é mais utilizada para tratamento de pacientes refratários, né, que não apresentaram melhora clínica quando tratados com outros fármacos antipsicóticos. Então, dá uma olhada aqui para a gente entender por que, que os antipsicóticos acabam causando mais benefícios e menos malefícios. Então, a gente tem a área ventral do tegmento mesencefálico, né? Essa área aqui acaba liberando dopamina, você lembra disso. Aqui é o sistema límbico, você lembra que se é sistema límbico, o receptor aqui é D2, tá? E esses fármacos aqui, ó, os atípicos, eles bloqueiam D2. Se eles bloqueiam D2, a dopamina vai agir menos aqui. Se atuar menos sobre receptores D2 no sistema límbico, haverá uma diminuição dos sinais e sintomas positivos. Então, o paciente vai apresentar uma melhora, né, em relação aos sinais e sintomas positivos. Aqui é o córtex. No córtex, a gente tem receptores D1. E você lembra que D1 está relacionado ao aumento da produção de AMP cíclico. Só que lembra, quando o paciente, né, tem esquizofrenia, há uma diminuição da atividade da dopamina no córtex pré-frontal, o que resulta numa diminuição da ativação do receptor D1. E por isso há uma menor produção de AMP cíclico. Mas os antipsicóticos atípicos, eles melhoram esse quadro por quê? Porque aqui estão os receptores 5-HT2 da serotonina. Esses receptores, quando ativados, eles diminuem a liberação de dopamina na região do córtex pré-frontal. Só que os antipsicóticos atípicos bloqueiam esses receptores. Quer ver? Eles bloqueiam. E por bloquearem os receptores 5-HT2A da serotonina, acaba gerando o quê? Uma diminuição da ação desses receptores, que é diminuir a liberação de dopamina. Portanto, o bloqueio desses receptores resulta num aumento da liberação de dopamina. E esse aumento da liberação de dopamina na região do córtex pré-frontal leva a um aumento da atividade da dopamina sobre receptores D1. E isso aumenta a AMP cíclico aqui. E esse aumento de AMP cíclico no córtex leva a uma melhora dos sinais e sintomas negativos do paciente. Então, olha só que legal. Além de combater os sinais e sintomas positivos, como fazem os típicos, eles também combatem os sinais e sintomas negativos. Agora, vamos entender outra coisa. Por que esses antipsicóticos não causam tantos problemas extrapiramidais? A gente tem o sistema nervoso, a gente tem a região do estriado, né? Lembra, a região do estriado está relacionada aos núcleos da base, né? Certo? O que acontece? Os típicos diminuem a atividade da dopamina nessa região. Eles diminuem a atividade da dopamina, por quê? Porque eles bloqueiam os receptores D2. Lá no estriado eu tenho receptores D2. Então, dá uma olhada. De fato, eles também bloqueiam D2. Né? Lembra? Eles bloqueiam D2. Aqui, bloquearam. Só que eles não bloqueiam todos os receptores D2. Mas não é só isso. Lembra? Aqui é o receptor 5-HT2A da serotonina. Eles bloqueiam esse receptor. Lembra que os receptores 5-HT2A, eles inibem a liberação de dopamina, mas como eles estão inibidos, vai haver o quê? Um aumento da liberação de dopamina. E como há um aumento da liberação de dopamina, essa dopamina pode ativar receptores D2. E por ativar, e pelo fato da dopamina ativar receptores D2 nessa região do estriado, esses fármacos acabam também causando poucos sinais e sintomas, poucos efeitos extrapiramidais, ou seja, o paciente tende a não apresentar sinais e sintomas semelhantes ao do paciente com Parkinson, porque a fisiopatologia da doença de Parkinson é justamente essa, diminuição da atividade da dopamina liberada por neurônios da substância negra nos receptores localizados no estriado. Tá? Então, usar os fármacos atípicos, né, além de melhorar, de combater sinais e sintomas positivos e negativos, também
causam muito menos ou não causam efeitos extrapiramidais. E aí o paciente até tende a aderir ao tratamento medicamentoso. Aqui é para mostrar que os diferentes fármacos usados para o tratamento da esquizofrenia possuem afinidades diferentes por diferentes receptores, né? Então, por exemplo, haloperidol, dá uma olhada, ele tem uma alta afinidade por D2. D2. Tem um pouco por alfa-1? Tem. Pode causar hipotensão ortostática? Pode, um pouco. Ele tem um pouco por D1? Tem, mas pouco. Dá uma olhada na clozapina. A clozapina atua sobre alfa-1? Atua. Atua sobre alfa-2? Atua. Atua sobre D4? Atua também. Né? Atua sobre H1? Atua. Então, pode causar um pouco de sonolência? Sim. Olha a risperidona. Risperidona atua principalmente sobre o 5-HT2A, ou seja, né, bloqueia os receptores que diminuem a liberação de dopamina no córtex pré-frontal, por exemplo, na região, ali no estriado. Então, vai causar muito menos, né, sinais e sintomas parkinsonoides, tende a melhorar os sinais e sintomas negativos, assim como os positivos também. A olanzapina também tem uma alta afinidade por 5-HT2A, né? Tem uma afinidade aqui por D2, D2. Se você olhar, todos atuam em D2, né? Aí lembra, bloqueando o D2 no sistema límbico, acaba combatendo os sinais e sintomas, o quê? Né? Positivos, positivos. Olha a quetiapina, olha aqui, ó. Olha o quanto ela atua aqui ó, em alfa-1, né? Mas também atua em H1, por isso que normalmente é muito usado para causar sedação no paciente, sonolência, né? Paciente mais agitado, estressado, muitas vezes ele acaba recebendo quetiapina, ziprasidona, aqui, ó. Dá uma olhada aqui no que se refere ao histórico relacionado à produção e ao lançamento de fármacos. Né? Então, como eu disse para você, na década de 30, a gente tem a eletroconvulsoterapia, na década de 40, a reserpina. A reserpina é uma substância que depleta os estoques de catecolaminas, principalmente de dopamina, mas não deu muito certo, porque o uso de reserpina aumentou muito o número de suicídios por parte dos pacientes, então não foi legal. Na década de 50, o lançamento da clorpromazina. Na década de 60, o haloperidol, os dois são muito utilizados até hoje. Na década de 70, clozapina, o primeiro fármaco de segunda geração, o atípico. Tá? Depois, 1990, risperidona, olanzapina e quetiapina, esses três também são muito prescritos. Depois, ziprasidona e depois dos anos 2000, tivemos o lançamento do aripiprazol, que é, para mim, a terceira geração, né? A terceira geração e outros fármacos, né? Como atua o aripiprazol? Então, está aqui a referência, eu peguei no Brazilian Journal of Psychiatry, né? O aripiprazol tem um mecanismo que consiste no quê? Ele é um potente agonista parcial de receptores D2. Agonista parcial. Mas cuidado, se ele é um agonista parcial, significa dizer que ele se liga ao receptor D2, ele ativa. Só que ele não ativa como a dopamina ativa. Então, ele não gera uma resposta tão intensa quanto a dopamina. E isso é favorável, porque isso combate os sinais e sintomas positivos. Porque você lembra que os sinais e sintomas positivos ocorrem devido a uma ativação exacerbada de D2 lá no sistema límbico pela dopamina. Outra coisa, ele promove um agonismo parcial nos receptores 5-HT1A e antagonismo nos receptores 5-HT2A. Lembra que o 5-HT2A ele está relacionado, esses receptores estão relacionados à diminuição da liberação de dopamina.
Quando a gente bloqueia esses receptores, a gente promove um aumento da liberação de dopamina. E isso é muito benéfico para o paciente. Por quê? Porque ao aumentar a liberação de dopamina no córtex pré-frontal, né, córtex pré-frontal, o que acontece? Esse fármaco melhora os sinais e sintomas, o quê? Negativos. Então, olha só que legal, ele combate sinais e sintomas positivos, porque diminui a ativação de D2 no sistema límbico, mas também melhora os sinais e sintomas negativos, por quê? Porque ao bloquear 5-HT2, o que ele faz? O aripiprazol aumenta a liberação de dopamina no córtex pré-frontal. E isso melhora e combate os sinais e sintomas negativos apresentados pelo paciente com esquizofrenia. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula, da apresentação. Agradeço vocês pela atenção, pela companhia e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que você, porventura, tenha. Muito Ok? obrigada pela Obrigado. aula, professor.